Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim, tá bom? Me fala o que você achou deste relato que eu irei contar, tá? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, a visão de vocês. E se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de contar, me mande no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem gente que me manda por áudio, tá? No Instagram, pode mandar também, não tem problema algum. E vamos à história a quem interessa. Família Sinistra. Pois bem, Rochelle, há um tempo atrás, muito tempo atrás, que tinha aquele negócio de que os pais que escolhiam, né? Você só depois do casamento, aquela coisa toda. Ela estava ali no seu auge de 15 anos de idade. Isso, 15 anos de idade. E a família dela escolheu um pretendente. Ah, você vai se casar com fulano ali, que é da família tal, entendeu? Que é de uma família que é bem de vida e tal, você vai. Você não tinha muito o que escolher, né? Você não vai questionar os seus pais, por mais que você não quisesse, assim, mas pra agradar, enfim, pra todo mundo ficar na paz, tinha que casar, né? E aí, beleza, né? Ela já tava meio que comprometida. Então, quando ela teve exatamente 17 anos de idade, ele era um pouco mais velho do que ela, né? Tipo, uns 15 anos de diferença. Ela tinha 17 anos e ela se casou, né, com esse marido dela. E aí eles tiveram, né, vários filhos, né, muitos filhos, enfim. E tudo bem. Só que ela notou que a família dele era muito estranha. Tipo, tinha muitas pessoas ali da família que era esquisita. Conversava assim pouco, era distante, tinha gente que parecia que não gostava muito dela. Ela não entendia muito e tal. E falava que toda sexta-feira, tipo, ela não ia, porque ela não era da família, mas todos os parentes ali, eles iam para um sítio, né, que era a fazenda lá do sítio, e eles tinham um ritual para ser feito. Tipo, ela ficava, que ritual? Pra quê? E aí o marido dela nunca explicava, falava, não, porque é uma religião nossa e tal, e a gente sempre vai lá fazer o ritual, né? Ela não sabia que tipo de ritual era esse. E isso ela ficava bem curiosa. Ai, que ritual é isso? O que eles fazem, sabe? Porque a família dela é católica. Então, tipo assim, eles eram católicos. Então, tipo, fazer qualquer outra coisa, assim, como ela não tinha muito conhecimento, ela não sabia o que era. Ele nunca disse o que era, só disse que era uma cultura da família dele. E, tipo, só os parentes ali iam pra ali. Tanto que ele tinha uma avó que, tipo assim, era uma senhora que parecia que ela tava muito bem. Ela andava, ia pro lado e pro outro, não era uma pessoa assim, que tava parecendo que tava idosa, debilitada. E também ela não entendia muito por que isso. Parecia que a mãe ali e tal, o pessoal nunca adoecia por nada ali, sabe? Todos eles eram muito fortes, saúde ok. E ela não entendia. Então toda sexta-feira ele ia pra lá, deixava ela sozinha e só voltava no outro dia, né? Só voltava altas horas da noite, o sol já aparecendo. E ela perguntava e ele muitas das vezes era muito grosso com ela, falando o que ela queria saber, né? Que aquilo era da família dele. Ela não tinha que ficar se intrometendo, que isso era coisa de ficar perguntando. E ele já tinha falado que era da família dele. E nisso iam se passando dias e dias e dias, né? Que eles estavam juntos e toda sexta-feira isso acontecia. Toda sexta-feira isso acontecia. E ela começou a ter curiosidade. Ali, como era, tipo, não ficava muito longe de onde eles moravam, ali, sabe? Ela tinha que andar um pouco, assim, sabe? Mas não ficava muito longe, dava pra ir a pé. Dava mais ou menos de 15 a 20 minutos até chegar na fazenda aí da família do pai dele. Então, porque eles moravam muito perto um do outro, assim, só que dava mais ou menos isso pra eles chegarem lá. E aí o marido dela saiu, né? Quando deu sexta-feira, o marido dela saiu. E ela pegou e pediu pra irmã dela, né, pra ficar olhando as crianças e tal, os filhos dela, porque ela falou que ela ia ver o que tava fazendo. A irmã dela, por muitas vezes, pegou e falou assim pra ela não ir, não fazer uma loucura dessa, não ir. Só que ela pegou e falou assim que tava muito curiosa, porque ela não sabia o que era. E a irmã dela pegou e falou, ó, tu vai se dar mal, não vai. Mas ela, teimosa, falou, eu vou sim, eu quero saber o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo e eu quero saber. E aí, né, não teve jeito. E aí o marido dela, quando o marido dela saiu, ela esperou um pouco, né? A irmã dela já foi pra lá, ficou lá com as crianças e ela foi também.
Ela disse que quando chegou, ela falou que tava um silêncio. Ela falou que quando pisa assim, tipo, tava um friozinho da noite. Mas quando ela pisa lá, tá um gelo tão que ela, meu Deus, chega todos os pelinhos dela, assim, do braço e das pernas, se arrepiam todos. E ela fica, tipo assim, pensando, acho melhor voltar. Porque ela fica com medo. Só que depois a curiosidade é tanta, ela falou, eu não vim aqui à toa. Eu tenho que continuar, né? Eu não posso voltar agora. Eu não vim aqui à toa. E aí é quando ela vê, tipo, um grande fogueira, sabe? Ela dá pra ver uma fumaça, como se tem uma grande fogueira ali. E aí ela pega, vai chegando bem devagarzinho, assim, porque tem muito mato, muito matagal, muita árvore ali, como é fazenda e tal. E ela vai chegando bem devagarzinho, assim, pra ninguém ver ela. E ela vai olhando assim, pelas plantas onde ela tá ali, assim, nas árvores. Ela vai olhando assim pra ver o que que é. E aí é quando ela vê que tem, tipo, tocando uma música. Tá tocando uma música, tipo, tem umas pessoas tocando uma música ali, com os tamborzinhos e tal, e cantando uma música com uma outra língua, um outro idioma que ela não sabe, né? Isso não era o português, mas era um outro idioma. E eles tocando ali e tal. Até que ela pensa assim, que será que é uma coisa de música e tal? Ela tava tão ingênua que ela pensava que era, sei lá, uma coisa da música, era um ritual ali, tipo, como se pode dizer, de uma cultura deles, uma coisa ali mais tranquila, né? Uma coisa assim mesmo, tipo, quando você se reúne com a família, sabe? Um dia que você tira com a sua família e você vai, pega, né, e fica ali todo mundo reunido. Então ela tava pensando que era uma coisa mais assim, familiar mesmo, só... Enfim. Só que daí ela começa a ver e tal, e ela vê que tem um fogo ali, tem a fogueira e tem um outro tipo como se fosse um fogãozinho, né, ali. E ali estão fazendo alguma coisa, algum caldo, alguma comida, alguma coisa, ela não sabe o que que é. Ela só vê que tem, quando é a sogra dela que pega, coloca num copo de cada um deles coloca num copo e dá pra eles beberem. Quando cada um deles bebe, eles pegam uma faca e corta o pulso, assim, só o pulso assim e joga no chão. Assim, espreme um pouquinho e joga no chão. Nisso ela fica assim, o que é isso? O que tá acontecendo? E ela não entende nada do que tá acontecendo ali. E é quando simplesmente eles começam a levantar e a chamar alguma coisa, que ela não sabe o que é, ela só fala que ela sente um vento muito, muito forte. E ela começa a escutar um barulho de longe, como se fosse passos, né, de alguma coisa assim, passos bem pesados, como se fosse um animal, alguma coisa se aproximando. E ela não entende o que é aquilo até o momento. E eles estão ali cantando aquela coisa, aquela melodia, e estão também ali coisando sangue. E é quando eles pegam, dão a mão e ficam chamando alguma coisa, que ela até o momento não sabia o que era, né? E fica chamando. E ela vê lá que eles começam a tirar a roupa. Tipo, quando essa coisa que parece que tá vindo, eles começam a tirar a roupa. E aí que ela vê uma figura muito alta, assim, que não dava pra ver no escuro. Uma figura muito alta, bem mais alta que o próprio fogo. Uma figura bem, bem alta mesmo. E ela vê que todo mundo ali ao redor, todo mundo ali simplesmente se ajoelha e começa a fazer uma glória, um negócio lá, e dá tipo oferenda. Então eles começam a pegar muitas frutas, muita coisa assim, carne mesmo, e dá como oferenda. E depois eles pegam tipo um porco bem gordinho e tal, bem saudável, e eles mata o porco assim, bem na frente, como dá de oferenda. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E com isso eles ficam fazendo tipo uma oração e glorificando aquela entidade, né? Nisso ela começa a se assustar e a repreender muito aquilo ali. E ela fica morrendo de medo. E aí aquela criatura que tá simplesmente ali, joga alguma coisa assim, tipo, faz um vendaval e joga as coisas que estão ali. Faz um vendaval e vai abrindo buraco, tipo alguma coisa. E tira tipo uma caixinha assim. Uma caixinha de dentro dali da terra e tal. Tipo que a criatura que tá ali na frente, ela se enfuricia. Ela fica com muita raiva. E é quando
A mulher sai, tem uma mulher vindo com uma criança chorando. Ela diz que quando vê isso, ela não acredita no que ela vê. Tem uma criança nas mãos chorando e a mãe, né, que é irmã do marido dela, chorando desesperada. Ai, meu filho não, não, de desespero. E a avó dela ali levando a criança, falando para com isso, e levando a criança. E leva a criança e dá para a criatura ali, tipo, como se fosse uma oferenda. Isso mesmo, como se fosse uma oferenda. Então ela dá ali para aquela criatura como se fosse uma oferenda. E meio que a criatura, né, ela gosta daquilo ali. E é quando simplesmente eles pegam um tio, né, um tio lá dele, do marido dela, pega uma faca e faz isso mesmo, coisa a criança. E nisso ela fica incrédula vendo aquilo e sem entender o que de acho tá acontecendo. Ninguém entende nada. Quando a criatura sai andando e a mulher chorando muito e ela só escuta que você sabe que é preciso, para de ficar assim, para com isso. Ninguém sabe dessa criança. E aí, realmente, ninguém sabia dessa criança. A irmã do marido dela estava grávida até então. Então, tipo assim, a criança tinha acabado de nascer e eles fizeram aquela barbaridade. Então ela simplesmente, a mãe desesperada, e os outros simplesmente falando, você sabe que precisa ser feito isso, você sabe. E ela disse que depois que ela viu essa cena, ela simplesmente foi embora. Ela chegou em casa em choque. A irmã dela perguntando, e aí, descobriu e tal? E ela não falava uma palavra e ela simplesmente dizia o que estava acontecendo. E aí, depois de alguns dias, ela não conversava nem com o marido dela nem nada. E o marido dela já estava achando ela muito estranha. E ela só falava que queria sair dali. Ela falou, olha, eu vou sair daqui, com ou sem você. Mas eu não vou ficar aqui. Não quero criar meus filhos aqui, não quero e tal. E ele sem entender muito. E aí ele também tava meio falando assim, eu quero sair daqui, mas não posso. Tem algo que me prende, minha família me prende aqui, eu não posso sair daqui. E aí ela pega realmente, ela consegue sair dali com os filhos dela, ela sai dali e deixa o marido dela não se opõe, nem nada. Ele até fala, é melhor vocês irem embora mesmo. E aí depois passa alguns anos. Depois de alguns anos, ele se reencontra. E ela toma coragem de falar o que foi que ela viu pra ele. E ele, com uma cara triste, né, fala que simplesmente que ela não tava ficando doida, ou que não era coisa da cabeça dela, que realmente a família dele mexia, né, muito tempo atrás, fizeram um pacto, né, com o tinhoso, para adquirir riqueza, para adquirir saúde. Então, sempre eles têm que, um filho, né, tem que ser sacrificado. E a irmã dele, né, todo mundo tinha falado que ela tinha perdido o bebê. Só que, na verdade, o bebê tinha sido sacrificado. Ele tinha acabado de nascer porque ele já estava prometido pro tinhoso. Então, tipo assim, eles prometiam um bebê específico e logo seria ele. Ele que ia ter que dar um filho, entendeu? Pro tinhoso lá. Só que como a mulher dele já saiu fora e tal, meio que ela não precisou dar esta criança. Ela pega e fala que, mas como assim? Que loucura e tal. E ele falou assim que era a família dele, ele não podia fazer nada. Tanto que ele não largou a família dele, nem nada. Não tinha polícia naquela época, esses negócios assim. Era tudo mascarado. Tipo, polícia não ia atrás. Queria, sabe? Não é como hoje, né? Que as coisas estão. Porque se acontece um negócio desse, né? Você vai na polícia e tal, a pessoa vai presa. Há uma investigação e tudo. Mas lá não tinha isso, não tinha nenhum tipo de investigação, não tinha nada. Então aconteceu isso por muitos e muitos anos. Ela falou que depois simplesmente se afastou da família dele completamente e nunca deixou os filhos dela também ter algum vínculo, alguma coisa, né? E depois que os filhos dela já estavam ficando maior, ela já foi querendo mudar até de cidade. E ela conseguiu mudar de cidade, ir para uma cidade grande, que lá eles moravam numa cidade do interior. Ir pra uma cidade grande, e ela nunca falou pros filhos, né? Ela nunca falou pros filhos o que aconteceu ali, o que fez ela mudar dali, porque enfim. E eles não tiveram contato nem com o pai, sabe? Tiveram pouquíssimo contato e depois de adultos
né, nem tiveram contato com o pai. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até!